Oi, chegamos ao nosso dia 4 do nosso devocional de Provérbios. Quero ver se você tá aí firme e forte mesmo, tá? Sei de muitas pessoas que começam, mas não são todas que chegam ao final. E antes de a gente começar o assunto do nosso devocional de hoje, eu quero falar uma frase que norteia a nossa vida aqui e que é de uma mulher que já está no céu e que nós amamos muito, que é a pastora Nilza Munguba. Ela diz que quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Se você deseja ser uma mulher sábia, o seu lugar é aqui comigo durante todos esses 30 dias, estudando, lendo o livro de Provérbios. Por favor, não para no meio do caminho, não desiste, tá bom? Quero te lembrar também de deixar o like aqui nesse vídeo, é muito, muito, muito importante. Pri, o que é o like? É essa mãozinha pra cima que tem aqui embaixo do vídeo. Por favor, não caia o dedinho, é só você clicar, tá? E vai ajudar com que esse vídeo chegue para outras mulheres. Você vai me ajudar a semear a palavra de Deus na vida de outras pessoas. E se você quiser ir além, então você pega essa setinha que tem aí embaixo, tá? Clica nela e compartilha. Pega esse link e manda. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser por outros aplicativos que você prefira. Envia para suas amigas, tá bom? Vamos fazer com que essa palavra abençoe o coração de muitas outras pessoas. Chegamos então ao nosso dia 4 de Provérbios e desse capítulo eu quero separar para a gente pensar aqui do versículo 23 ao versículo 27. Vou ler aqui para você. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Provérbios 4, 23 ao 27. E hoje eu quero pensar com você o seguinte, que a gente precisa proteger o nosso coração. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui nesse versículo que ele é a fonte de onde flui toda a nossa vida. O seu coração, ele não é só a sede dos seus sentimentos, das suas emoções. Isso faz parte da nossa cultura ocidental. A Bíblia, ela foi escrita dentro da cultura hebraica, que faz parte da cultura oriental. E para os hebreus, para Salomão, que foi quem escreveu esse provérbio, quando ele usou a palavra coração, ele estava se referindo ao coração como a sede do nosso ser, certo? E esse coração, ele tem três partes. Essas partes, elas são o nosso entendimento, que é a sua mente, as suas afeições, que são o quê? Aquilo que você sente, as suas emoções, e a sua volição. Que palavra estranha, Pri, o que é isso? É a sua vontade. Então, do seu coração sai o seu entendimento, as suas afeições, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, e a sua vontade, as suas decisões. Então, quando o autor fala sobre, acima de tudo, guardar o seu coração, significa que a gente deve guardar com diligência. Isso é a coisa mais importante que a gente deve fazer. Esse guardar tem o sentido de vigiar, como um vigia ficava em cima da torre das cidades na época de Salomão. As cidades eram amuralhadas e aquele vigia, ele tinha a função de avisar se estava vindo alguém em guerra, se era alguém em paz, ele preparava a cidade, ele protegia aquela cidade. E assim, eu e você, nós precisamos vigiar, guardar o nosso coração. Só que qual é o nosso problema? É que a gente não presta atenção para essa instrução e a gente investe muito do nosso tempo e da nossa energia em outras coisas e a gente deixa o nosso coração para depois. Vou te dar um exemplo. Quanto de energia você gasta se preocupando, pensando em como vai fazer, em coisas do futuro, problemas do seu presente, e essas preocupações, elas são como espinhos que estão sufocando o seu coração. Isso é só um exemplo, tá? E a gente vai fazendo coisas que não protegem o coração e deixa aquilo que vai guardar o seu coração para depois. Como assim, Pri? A gente diz, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia. Ah, não, depois eu converso com aquela pessoa, depois eu perdoo aquela pessoa, depois eu sonho, depois, e assim o seu coração vai sendo sempre deixado para depois. E o que acontece quando a gente não guarda o nosso coração? Nós ficamos vulneráveis aos ataques. Eu e você, nós ficamos como uma cidade sem muros.
E se a fonte da minha vida, ela fica desprotegida, ela não é purificada por Jesus, todas as outras áreas da nossa vida, elas são contaminadas. Lá em Provérbios, no capítulo 25, ele fala que uma pessoa que não tem controle das suas emoções, ela é como uma cidade com portas e janelas caídas. Então, por exemplo, talvez o que você viva hoje seja o descontrole das suas emoções. Você se ira com facilidade, você chora com facilidade, ou você tem problemas com ansiedade, você tem problemas com medo, com muita preocupação ou com muita tristeza. Isso são as suas emoções em desequilíbrio. E por que elas estão assim? Porque o seu coração, a sua cidade, a fonte da sua vida está desprotegida, está sem portas e janelas levantadas. E aí, como é que eu identifico, Pri, se o meu coração está doente? Como é que eu vejo? A Bíblia diz lá em Lucas 6,45, Jesus fala que a nossa boca, ela fala daquilo que está cheio o nosso coração. Então, pensa comigo, na sua boca, tá? Ela é um diagnóstico de como está o seu coração. Vamos pensar aqui juntas. A sua boca tem mais gratidão ou mais murmuração? A sua boca, ela sai mais louvor para Deus ou reclamação? Você é uma pessoa que elogia as outras pessoas ou você tem mais a tendência de criticar? Você é uma mulher que fala com doçura ou você é uma mulher que fala com sarcasmo? Dependendo de como for as suas respostas a essa questão, você tem um diagnóstico se o seu coração está saudável ou se o seu coração está doente. Eita, Pri, percebi que o meu coração está dodói. O que eu faço? A resposta para isso está aqui na sequência dos versículos, Deus mostra a solução. Ele diz que a gente precisa cuidar das nossas palavras, evitar a falsidade, as mentiras, as fofocas. Ele fala também que a gente precisa cuidar da nossa visão. E essa nossa visão, ela é sempre baseada na visão que nós temos de Deus. Se você tem uma visão errada de Deus, toda a sua visão ela fica comprometida. Aqui fala que a gente não deve se distrair com as coisas fúteis. A gente precisa manter os nossos olhos no que está adiante. Como o apóstolo Paulo, a gente precisa deixar para trás o que já passou, o pecado, aquilo que nos atrapalha, e olhar com os nossos olhos fixos para frente. Ai, Pri, tá falando da minha visão de futuro? Não, tá falando do céu. O seu foco precisa ser a eternidade. Você precisa parar de se prender no passado, tá? Outra coisa que ele diz é que a gente tem que olhar por onde anda. Ele diz que a gente deve andar por caminhos retos. Caminhos, gente, fala de ações. O nosso comportamento, aquilo que a gente faz, que a gente fala, precisa ser pautado nos princípios de Deus e na palavra. E ele continua dizendo, não se desvie, né? Não desvie o seu caminho. A gente precisa pedir ao Espírito Santo de Deus para nos manter na rota que ele planejou. Ela é a rota segura e longe de toda maldade. E para finalizar, eu quero que você pense, como é que você está alimentando a sua mente? Você já está lendo aqui Provérbios comigo, isso é ótimo, é um passo maravilhoso. E eu quero orar a Deus, clamar a Deus que você continue, que você avance, que você aprofunde as suas raízes como uma árvore que se aprofunda, tá? Como uma árvore que lança, que busca mais de Deus, que entende a necessidade de ter mais de Deus. Você precisa ter profundidade no Espírito Santo de Deus e na palavra. E eu quero te fazer aqui um convite, tá? Toda segunda-feira, às 20 horas da noite, aqui mesmo no canal do YouTube, nós temos um encontro ao vivo. O próximo encontro, que vai ser na próxima segunda-feira, nós vamos falar sobre como você pode vencer a preocupação. A preocupação é algo que tem destruído o coração de muitas pessoas, tem gerado ansiedade, tem gerado doenças na alma, doenças no corpo, tem acabado com relacionamentos, tem destruído a vida de muitas pessoas. E no tempo que a gente está vivendo, onde não faltam para a gente motivos para se preocupar, eu quero conversar com você sobre os segredos da Bíblia para a gente não se preocupar, tá bom? Então, segunda-feira a gente tem um encontro ao vivo aqui no YouTube às 20 horas e o nosso devocional continua firme e forte. Amanhã a gente volta estudando o capítulo 5, tá bom? Beijo, que Deus te abençoe e que Ele te ensine a guardar o seu coração de todo mal.